Boas-vindas, né, todos os ouvintes. Hoje a gente vai apresentar um tema muito importante que tem entrado muito em discussão ultimamente, que é o projeto Menos Telas, aproveitando a vida fora delas. Hoje eu estou aqui com a professora socioemocional Lucielen e com a psicóloga Milena, uma ex-aluna do nosso colégio. Oi, tudo bem? Bom dia. Bom, fazendo uma breve explicação sobre o propósito desse projeto, o aumento do uso das telas tem trazido diversos problemas à saúde. E nos últimos tempos, estudos têm destacado que essa questão de forma ainda mais preocupante. De acordo com pesquisas da UFMG, a nomofobia, o medo de ficar longe do celular, tem afetado os idosos e aproximadamente 72% das crianças apresentam um aumento nos casos de depressão devido ao uso excessivo das telas. Além disso, a pesquisadora Renata Maria Silva Santos observou que os jovens que sofrem de transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e depressão tendem a passar muito tempo em frente a elas. Essas consequências provavelmente surgiram após o período de pandemia do Covid-19, durante o qual as telas foram amplamente utilizadas para combater a solidão, além de terem sido mais utilizadas para o trabalho, pesquisas e entretenimento. Para lidar com esses problemas, o Colégio Global lançou em 2024 o projeto Menos Telas. O objetivo é compartilhar momentos únicos com nossos alunos, nos quais eles não estejam utilizando telas, mas sim aproveitando o tempo de melhor maneira possível. Além disso, buscamos incentivar nossos alunos a preservar a saúde mental ao longo prazo. Queremos valorizar sorrisos, abraços, literatura, amizades e tempo de qualidade. Vamos juntos mergulhar nesse universo e perceber que a vida é bem mais bela longe das telas. Então, retomando, uma pergunta para a professora socioemocional. Quais são os principais problemas que você tem observado nos alunos relacionados ao uso excessivo das telas? Bom, primeiramente, quero agradecer o convite do Colégio Global para estar aqui participando neste momento, falando sobre esse tema que é muito recorrente nos nossos últimos dias, que é o uso excessivo de telas. A gente sabe que a tecnologia ela veio para nos auxiliar, nos ajudar, facilitar a nossa vida, só que foi uma coisa tão boa que a gente se perdeu nesse meio do caminho e hoje em dia, ao invés de nós usarmos ela para nos favorecer, nós estamos deixando ela usar a gente, É o ser usado por ela, E todo excesso, ele gera dependência, E não é diferente hoje, eu vejo muito nas crianças, nos alunos, um dos principais problemas que eu vejo em sala de aula é a falta de atenção, A gente, é notável a gente ver nas crianças, porque quando ela está ali no celular, na tela, e isso é em excesso, ela tem tudo pronto ali. Só digitou, já tem a resposta do que quer, hoje em dia, tem o microfone, até os pequenos, já sabem onde clicar ali e só fala, e aquilo já entende ela e já dá a resposta. Então, o cérebro hoje, ele não está sendo treinado, digamos assim, para pensar, para ser crítico, criativo. Então, quando o aluno chega em sala de aula, que ele se depara com conteúdo novo, que ele tem que aprender, que ele vai ter que pensar, raciocinar, o cérebro ele está acomodado. E assim, quanto mais estímulo você dá para o seu cérebro, melhor é. Porém, a gente tem que ver de que forma está sendo esse estímulo. E o excesso de telas acaba prejudicando, porque o cérebro da criança ele não está totalmente formado, ele não está preparado para receber essa enxurrada de informações que acompanha ali nas redes sociais, no que assiste, nos jogos. Então, o cérebro ele vai absorvendo, ele vai recebendo todas essas informações. Só que chega um ponto que ele fica sobrecarregado e cansado. Aí chega na sala de aula, ele não consegue raciocinar, não consegue receber aquele estímulo que é realmente para a idade e fase. Por isso que hoje a escola ela é separadinha, educação infantil, tem as idades e fase, o que precisa ser trabalhado em cada uma delas, Fundamental 1, Fund 2, e ensino médio. Porque precisa dessa organização, o cérebro precisa disso. E quando acontece o excesso, vem a desmotivação no aprender, Aí o aluno ele vai procurar um escape, vai cutucar o colega, vai conversar, vai passar pela sala de aula, vai pedir para ir ao banheiro. Então, assim, são tudo formas dele escapar daquilo que ele tem que realmente enfrentar. É a própria fuga da realidade, Que nas redes sociais ali... Não te interrompendo, Sim, como a gente combinou, só para complementar, É uma fuga, de certa maneira, da realidade, porque, querendo ou não, como a Lu falou, é muito mais, o mundo ali está tudo pronto, é muito mais confortável, você não precisa pensar, Você só retém, você só absorve,
E para nós, quanto mais a gente fugir, em tese, de fatores estressantes que estressam o nosso cérebro, né, melhor, né? Sim. Então, essa dependência que você traz, né, Lu, em relação a esse ponto, né, faz realmente muito sentido, né? A própria fuga da realidade. Sim. Não quero estar aqui porque eu estar na sala de aula é chato, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que focar, né, para tentar reter o conhecimento. Ai, mas tá tão legal lá fora, né? Ver o passarinho verde voando, é mais interessante né? fora, né? A fuga da realidade, que às vezes é estressante, mas muitas vezes necessária, né? Exato. E assim, às vezes esse excesso de informações acontece antes do, né, que eu tava falando, né, da idade de fase. Aí quando chega na sala de aula, ele já sabe, né? A prof começa a passar um assunto, né? Ele começa a aprender algo, aquilo pra ele já sabe. Então, também desmotiva, né? Ah, isso aí eu já sei. E o cérebro, ele quer algo a mais. Só que na sala de aula é aquilo que está sendo passado, né? Então, é onde que também vai acontecer essa fuga. Então, tem 2 pontos, né? E a questão da socialização dessa criança, né? Quando ela tem esse excesso de tela, ela vai preferir ficar mais no cantinho dela, no mundinho dela, porque o cérebro já está tão carregado de tudo aquilo que ela não consegue se socializar, não consegue conversar, né? Não consegue pensar em outras formas de interagir, né? Porque a mente dela está ocupada com o que ela vê, com o que ela joga, né? E aí ela não consegue se desenvolver socialmente. Esse é um dos pontos também que eu percebo em sala de aula. Muito bem, então, uma pergunta agora para a psicóloga, né? Doutora, do ponto de vista psicológico, né, quais são as consequências do uso excessivo das telas para os jovens em geral? Primeiro, né, assim como a Lu, né, quero agradecer o convite, né, para mim é um prazer retornar, né, às origens, né, até 11 anos estudei aqui nessa escola, então, para mim também é muito gratificante, né, já é a segunda vez que eu retorno aqui, né, como profissional, então, eu até quero deixar, né, aberto que realmente eu venho aqui, né, para obviamente ajudar, né, para fazer parte disso, né, e realmente estar, né, à disposição para repassar, né, todo o conhecimento, né, que claro, né, quem eu sou hoje, né, com certeza esses 11 anos também me moldaram, né, tanto como profissionalmente como pessoalmente, né. Então vamos lá, Rafa, respondendo a tua pergunta, né, até foi trazido sobre em relação aos jovens, né, mas eu vou abordar também sobre as crianças, né, complementando também o que a Lu falou, na verdade reforçando porque é basicamente isso, né, em relação às crianças, né. Eu diria que a ausência do brincar, né? Porque o brincar, querendo ou não, ele é muito importante nessa faixa etária, porque é ali onde a criança vai desenvolver a criatividade, as experiências, ela vai desenvolver o raciocínio lógico, a atenção. Então, por exemplo, assim, num joguinho, numa brincadeira, né? Às vezes num conflito que tem com um amiguinho, ela vai desenvolver as experiências que, por muitas vezes, elas vão levar na adolescência, né? Na vida adulta, né? Então, às vezes, essas interações vão pensar assim com os coleguinhas que eles têm, né? Às vezes, quando ele for desenvolvendo, né? Desenvolvendo melhor, né? Refinando, né, esse conhecimento, né, ele vai, às vezes, numa reunião, quando ele for, né, adulto, né, ele vai relembrar, nossa, eu comecei ali e tal, então realmente isso faz parte, né, tudo parte de um começo e de uma evolução. E eu vejo que com o excesso de telas, né, as crianças não querem mais brincar, né, porque... Paciência, né? Exato, porque, tipo assim, né, que nem videozinhos, né, é legal, aí coisinha coloridinho, bonitinho, musiquinha, e como a Lu falou, tá tudo pronto, né, tá tudo pronto, né, eu só assisto, só retenho, acho legal, fofinho, e querendo ou não, até vou trazer a parte mais neurológica, né, tanto, né, para nós adultos, quanto para crianças, né, para jovens aí, né, o uso das telas libera a dopamina, né, que é o neurotransmissor aí da motivação, né, da satisfação, da felicidade. Então, quanto mais eu tenho isso, mais eu quero, né? E então, assim, nas crianças em específico, óbvio que elas vão querer mais, né? Então, possibilita também esse comprometimento na própria ação de brincar, porque elas não vão querer, né? E querendo ou não, isso vai comprometer com certeza, né, o desenvolvimento social, né, de estratégia de enfrentamento de situações, né, porque querendo ou não, a criança tem que passar, né, por situações. Tem que se frustrar. Exatamente. É importante isso, exatamente. Né? E elas não sabem.
Não. né, onde vem a birra, às vezes, né, o mau comportamento, né, às vezes algumas palavras ali não saudáveis, né, que acaba afetando tanto, né, o professor, a família, os amigos, né, os colegas. E até mesmo na tomada de decisão, né? Porque quando nós vamos dar um exemplo assim, né? A criança, vamos criar uma situação hipotética, né? A Sim. criança está vamos pensar aí realmente um cenário, né? A criança está na frente da televisão e a mãe pergunta para o filho, vamos dizer assim, filho, você quer comer arroz com feijão ou macarrão com carne moída? A criança vai estar tão focada ali que, tá, tanto faz. Ela não vai querer decidir, ela não vai desenvolver aquele poder de parar e pensar, bom, arroz com feijão, hoje eu tô afim, não, mas eu comi essa semana, não, eu quero... Ela não vai pensar, ela fica no automático, né? Uhum. Então, é muito ruim, né, para crianças, né, no geral, mas até conversando com a Ana antes da gente entrar aqui no ar, né, até mesmo a questão do autismo, né, das crianças autistas, né, que já vem desenvolvendo, né, porque elas já têm essa dificuldade, né, de socialização, de falar. Então, assim, se eu tenho, né, se submete, né, a criança, né, autista, né, nesse universo, né, onde ela vai ter o estímulo de parar e pensar, apontar o que ela quer, ou de realmente escolher, né? Então, assim, nesse cenário, no geral, como eu disse, em crianças que não dispõem desse espectro, mas no próprio autismo, mais do que nunca, né? Evitar o máximo possível e deixar que a criança aprenda, claro, no tempo dela, né? Sim. Com toda certeza, né? Mas para evitar também essas questões né? Da autonomia dela saber escolher e enfrentar, né? Ainda, né? Exatamente. Então eu vejo que das crianças é mais ou menos isso, e com certeza a questão da socialização, como a Lu já falou, né? Complementa também, né? A questão dos jovens, eu vou dizer que eu vou falar com mais propriedade, até porque eu atendo mais a minha demanda, né, no consultório e tal, é mais a partir dessa demanda, então eu tenho, assim, mais propriedade, né, para falar sobre o assunto, né. Então, assim, eu diria que uma das principais consequências psicológicas, né, para jovens no uso de excesso é a comparação, né. Sim. Eu diria que, assim, é um dos principais que vai desencadeando o outro. Porque o que acontece? A comparação gera ansiedade, né? Que, às vezes, por muitas vezes, gera transtornos alimentares, depressão, a visão da autoimagem distorcida. Então, vamos dar um exemplo assim, né? Uma adolescente, né? Que é porque esses TikTok... Posso falar o nome das redes sociais? Ou... então tá. Esses TikTok da vida, né? Nem tem esse TikTok aí, né? Enfim, né? TikTok que eu vejo que eles estão mais usando agora, né? Instagram também, principalmente. Mas, assim, vamos pensar assim, uma adolescente que, obviamente, está em transformação, o corpo muda, tá em mudança, se depara, às vezes, com uma jovem que, por mais que seja, cada um é diferente, cada organismo é diferente, né? Às vezes um se desenvolve mais rápido, outro se desenvolve em menos tempo, mas o desenvolvimento é, né, subjetivo, né, de cada um, né. Aí vamos pensar que aquela adolescente, né, que, vamos supor, tem uma faixa etária X, não tem seio, não tem, né, o bumbum, assim, mais avantajado, às vezes é mais, obviamente, corpo mais infantilizado ainda, ela se depara nas redes sociais, né, com uma mulher um pouco mais, né, uma mulher ou uma jovem um pouco mais de idade, que já tem, então ela pensa, tá, mas ela tem ou não tem? O que está acontecendo comigo, né? Já acha a errada da situação, né? Ou, exatamente, aí entra a questão, por exemplo, dos transtornos alimentares, que então, tipo assim, eu preciso comer para engordar, né? Ou meu Deus, o que está acontecendo? A própria depressão de pensar assim, meu Deus, meu corpo é horrível, eu odeio o meu corpo, eu sou feia, né? Porque ali na rede social é tudo lindo, a gente sabe, né? Tudo com filtro, tudo lindo, maravilhoso, e realmente é a realidade, né? A questão do como ela se vê, né, de não respeitar o processo, né, do tempo dela, né, o se valorizar, né? Eu trabalho muito isso também em sala de aula, exatamente, né? Aprender a se valorizar para valorizar o outro, né? Porque se eu próprio não me valorizo, quem vai? E como eu vou valorizar o próximo também, né? Então isso é muito importante, e é o que a gente vê hoje em dia nos jovens, né? Então realmente oriundo, né, dessas da comparação, que eu diria que eu vou usar como o slogan, né? E depois vem todas as outras. Que nem a ansiedade, tipo, meu Deus, eu preciso urgentemente ser igual, né? Ou pode ser o contrário. Às vezes a adolescente ou o adolescente é um pouco mais cheinho e vê alguém, né? E tipo, então vou deixar de comer, desenvolver uma anorexia, uma bulimia. Então, realmente tá sujeito a isso, né?
A questão da própria impaciência, né? Como a gente já estava falando, né? Que fugir da vida Da real, realidade, né? que precisa ser feito. Porque o que acontece, né? A vida real, né? O tempo da vida real é diferente do virtual, né? Então, o que acontece, né? Os adolescentes, por terem tudo pronto, igual a Lu, Isso. a Lu, meu Deus, eu sempre confundo Lu com o Ju, mas é Lu. Como a Lu falou, né? Torna mais preguiçoso, né? Mais tipo, ou querer tudo tudo rápido. Então, querendo ou não, eu tô acostumado com aquela rapidez das redes sociais. Se, tipo, eu quero fazer uma conta, eu digito lá, já tá pronto, eu não preciso pensar. Então, quando eu me deparo que eu preciso, eu me estresso, eu me frustro, eu me revolto, né? Então, a situação, né? Exatamente. Então, a impaciência também. Não podemos deixar de trazer a questão da exposição, não para todos, né? Mas eu diria assim, uma certa exposição, às vezes, a uma sexualidade precoce, né? Tipo, vamos pensar assim, essas dancinhas do TikTok e tal, menina, assim, usando roupinha curta, né? Expondo o corpo e tal, menor de idade, né? Aí vem as questões, né? De, tipo assim, chamar a atenção de pessoas que, às vezes, estão mal intencionadas, né? Então, essa exposição, como eu disse, não é para todos, né? Sim. Mas acontece, né? A gente, né, sabe que existe. A gente sabe. Né? Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. exato, Exatamente. Então é um pouco mais exposto a isso, né? A questão do próprio cyberbullying, né? Que por muitas vezes, assim, vamos supor, se a menina posta uma foto que ela tá, vamos supor, bem com ela mesma, né? Sim. E às vezes ela recebe uma enxurrada de críticas e tal. Então, tipo, querendo ou não, a rede social não deixa de ser uma exposição, né? Por isso que uma das coisas que trazendo para os jovens agora, né? Complementando já a última questão, né? De como os pais podem ajudar, enfim, como as pessoas podem se ajudar, é assim, saiba o que você posta. Sim, pensa, né, bem antes, bem. Avalia, né? Pensa bem, o que né? você vai receber, o que eu vou ganhar, se é legal, útil, né? O quanto isso vai me ajudar, o quanto isso vai me prejudicar. Exato. Então, é pensar melhor no postar, né? Isso. Outro ponto muito complexo em relação à adolescência, né? Os jovens usando as redes sociais é a busca de aprovação, né? Likes, aceitação, curtidas. Né? Então vamos dar um exemplo assim, eu tô bem comigo mesma com essa roupa e tal. Então assim, eu sei que eu tô bem, né? Eu quero postar pra né? Que eu tô legal. Se eu não receber nenhuma curtida, então quer dizer que eu tô feia. Então, nossa, acho que eu vou pegar e trocar de roupa. Usa daquele artifício como um instrumento do que tá bonito, do que tá feio. Então, digamos, a tua opinião não vale, né? Conta. O que eu penso não vale, né? Então, essa dependência, igual a Lu falou em relação das redes sociais, também vem olhando também da aprovação. Porque a pessoa não se torna daí autônoma. Não. Ela fica dependente, então, tipo assim, então eu posso me achar bonita, mas se você falar que eu tô feia, se você não der um coraçãozinho ou fizer um comentário, ai, que linda, não sei o que, então eu tô horrível, então eu vou apagar fotos. Ou vou trocar de roupa, ou vou pintar o cabelo de outra cor. A própria pessoa, né? A questão do desvalorizar, né? Imagina, se inferioriza por causa dos outros, né? E também essa questão do Instagram, né, da cultura de comparação, ela vem se enraizando de uma forma tão grande assim na mente dos jovens, né? Eu posso falar porque eu utilizo bastante do Instagram, que é tanto uso que o pessoal já não sabe nem mais dizer o que é real, o que não é, porque você pode ver também uma modelo linda, maravilhosa, com o corpo perfeito e tal, só que aquilo talvez não seja real, não é o que aquela pessoa é, porque, sim, né, ela postou, mas ela tá postando já com uma imagem que não é ela mesma, buscando já uma forma de ser aceita na comunidade. Então, tem que também ter esse lado de saber que nem tudo que você tá vendo, tipo, de imagem, de foto, é aquilo que a pessoa é, porque é muito fácil se esconder atrás de um filtro na internet. Tanto na questão do cyberbullying também. É muito fácil eu me esconder atrás de uma foto e tacar ódio, assim, na pessoa por, tipo, ela ter talvez uma característica nela em que eu me vi. Ou que você não gosta, que você não acha bonito. Então, que direito que te dá de fazer isso, né? E às vezes o que você vê no outro que te afeta, digamos, é o que falta em você. Né? Daí é onde ele vai atacar justamente naquele ponto. Mas pra quê, né? Pra quê? E o outro ponto, né, da questão da própria autoimagem, agora complementando o que a Rafa falou, que é cada vez você ficar mais longe da tua própria identidade, né? Começar a se esconder mais atrás de
De coisas que não são você. Exatamente, por aprovação. Então, É. por exemplo, assim, se hoje o bonito é, vamos supor, alisar o cabelo, né, pintar desse rosa, de, sei lá, então se eu não, eu tenho que seguir a onda, tem que seguir o que se diz bonito, né, então se eu não, se eu me acho, vamos supor assim, se eu me acho bonita assim, se eu for seguir uma influência, né, questão das próprias modinhas, né, sempre quando eu trago, né, para os adolescentes, né, cuida um pouco com isso, né, veja se realmente se encaixa com você, se é o que você gosta mesmo, ou você está seguindo uma onda que é porque todo mundo está fazendo, né, então essa influência das redes sociais nesse sentido, se a pessoa não tem isso bem estabelecido, o que é de lá e o que é de cá, né, Se perde. ela vai se perder dela mesma. Né? Vai se começando cada vez se afastando mais daquilo que ela achava que era. Exatamente. Então, o último ponto é a questão de deixar o cérebro mais preguiçoso, porque tem tudo pronto, né? A Lu já falou, né? E para ambos, seja para crianças quanto para jovens, né? É o comprometimento da maturação do cérebro. Isso é fato. Porque ele quer evitar, né, de passar por situações estressoras que são necessárias, né? Essenciais, né? Exatamente. Até hoje, uma coisa que é muito comum que está acontecendo, né? Por mim, não, né? Eu digo assim, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito mais desinibida, né? Minha própria característica, né? Mas hoje o que eu percebo, não sei se você já percebe, mas adolescentes que não querem mais falar no telefone, ligar. Sim. Tipo assim, tá, mas filho, liga lá pra mim, pra ver, ou, né, liga Pede uma informação, né, se tem tal coisa, em tal comércio, tal. A gente até vê videozinhos, memes, né? Vai ligar na pizzaria e não sabe nem pedir uma pizza, Pois né? Não sabe! É um meme real. Vamos usar esse meme, né, trazer, né, porque ele não quer, meu Deus, que vergonha, meu Deus, será que eu vou conseguir falar, o que eu vou falar? Mas aí que tá, ele não se sujeita a passar por essa situação. Né? Exatamente. Então, é uma coisa que eu vejo muito. Então, o que acontece? Não, mãe, deixa que eu mando um zap, né? Eu mando lá uma mensagem, eu digito, oi, tudo bem? Tá, mas filha, às vezes é pra ontem, né? Liga rápido, pergunta, né? É uma questão... Não faz, né? Então, esse medo também... Né? Exatamente, porque deixa preguiçoso, não quer enfrentar situações que são necessárias, né? Então, eu diria que em relação ao ponto do jovem, assim, né? É mais ou menos isso, né? Somente isso não, né? Não, que são muitas coisas, né? Se for falar, vai ficar aí o podcast inteiro.